Olá pessoal, tudo bom? Eu estou passando hoje aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a questão da avaliação clínica, né? Bom, vê só, há muitas maneiras, né, da gente fazer uma avaliação clínica de uma criança, né? No caso do meu trabalho, assim, no consultório, eu gosto muito de fazer as entrevistas iniciais com os pais, né, uma ou duas, se for necessário, e depois começar um processo de avaliação com a criança. Eu costumo dizer aos pais que eu não estou recebendo a criança para terapia, eu estou recebendo a criança para fazer um processo de avaliação, até porque eu não sei, né, se é necessário, ou se eu entendo que vai ser necessário, é necessária a indicação da terapia. Então, o que é esse processo de avaliação, né? Esse processo de avaliação é um primeiro momento em que eu vou encontrar com a criança, vou fazer alguns atendimentos, de modo geral, 4 atendimentos são suficientes para que eu faça uma avaliação inicial e, numa boa parte dos casos, uma ida à escola também, uma visita à escola, uma entrevista com a escola. E depois desses primeiros atendimentos, eu monto uma primeira avaliação e dou um feedback para os pais. E nesse feedback, eu vou colocar as minhas impressões iniciais sobre a criança, sobre a família, sobre o tipo de questão que eles trouxeram, e se eu entendo ou não, naquele momento, que há indicação para terapia da criança, ou para acompanhamento clínico da criança, ou da família da criança, ou se eu não vejo necessidade de atendimento, né? Então, o que consiste essa avaliação, né? Falando muito rapidamente, grosso modo, né? Essa avaliação consiste num conjunto, né? Mais ou menos 4 sessões, em que eu tenho, nessas 4 sessões, alguns objetivos, né? Então, eu tenho, assim, alguns temas que eu costumo avaliar e eu vou procurar, usando estratégias criativas, usando jogos, usando a hora do jogo diagnóstico, enfim, usando as ferramentas que forem necessárias, né? Eu vou tentar abarcar esses 16 temas. Eu queria, então, compartilhar com vocês aqui quais são esses temas e poder falar um pouquinho sobre eles com vocês, né? Esse, gente, é um dos itens, um dos tópicos que a gente começa a trabalhar logo no começo do nosso treinamento em clínica infantil, tá? A avaliação. Então, aqui é uma primeira imagem, assim, para nos inspirar, né? Uma imagem que eu considero muito, muito bonita, né? Enfim, de uma atividade muito, muito, muito interessante, e a gente depois vai ter chance de falar sobre isso. Aqui também, olha, é mais uma ilustração, né, de uma outra atividade que a gente costuma fazer, pode fazer logo no processo de avaliação, enfim, pode fazer depois, mas aqui é um trabalho que a gente está usando garrafinhas, estrelinhas, tecido, enfim, aqui umas ferramentas de arte, aqui algumas garrafinhas já prontas, né, e o significado delas. Aqui também uma outra ilustração, até nesse caso não é de uma criança, é de uma psicóloga, mas é uma atividade que a gente faz com as crianças, e aqui era um psicólogo fazendo durante o treinamento, tá? É uma atividade bem legal. Aqui é a mesma coisa, que é uma criação espontânea, de arte mesmo, de um menino, e também bastante interessante. Em outro momento, acho que a gente pode falar sobre isso, né? Mas depois das imagens aí para nos inspirar um pouquinho, o que é essa avaliação clínica, né? É o momento em que a gente vai levantar informação, a gente vai tentar fazer uma composição entre aquilo que a família trouxe na sua visão sobre a criança, o que a família trouxe no seu histórico, o que você levantou na anamnese e toda a informação que você vai conhecer, levantar ao longo desse primeiro momento, né, desse primeiro processo, né? Então a gente organiza toda essa informação e estrutura uma entrevista de devolução. Mas essa avaliação clínica, né, como é que ela acontece? De novo, como eu falei para vocês, eu vou usar ferramentas, né, ou instrumentos mais clássicos, eu vou usar materiais não convencionais, com intervenções de arte, materiais não convencionais, eu vou usar jogos, enfim, vou usar uma variedade de estratégias, mas todas elas, né, deixando a criança bastante livre também para fazer suas escolhas, para mostrar suas preferências, mas todas essas intervenções, esses materiais, eles têm uma finalidade, né? Eu vou tentar, dentro da avaliação clínica, e são, na verdade, 2 segmentos, a avaliação clínica da criança e uma avaliação da família, né? A avaliação da criança, ela cobre esses itens, que são os itens que eu dou no treinamento.
tá? Então, eu vou fazer uma observação e um mapeamento de como essa criança brinca, as propriedades do brincar, né? Eu vou olhar as propriedades do desenho dela e do grafismo. Eu vou poder perceber também, vou tentar perceber como é que a imitação está aparecendo nessa criança, as funções que ela pode ter, qual é o nível de atividade que essa criança tem, o nível de engajamento, o nível de vitalidade que ela tem. Vou dar uma olhada nas funções de contato, vou tentar perceber qual é o nível de atenção que ela tem, algumas propriedades desse funcionamento atencional. Vou tentar dar uma observada em termos de motricidade, como é que ela está se colocando, né? Alguma avaliação também, né, de inteligência. Vou tentar perceber como essa criança está no domínio da criatividade, como ela está em termos da sua capacidade simbólica, isso é fundamental. Se essa criança lida com mais ou menos facilidade ou dificuldade com a frustração, o quanto ela parece uma criança com o que a gente chama, né, de um bom nível de adequação à realidade, a gente vai depois ver o que é isso. Como é que ela faz, como é que ela usa estratégias para expressão emocional e qual é o repertório emocional que ela tem. Como ela se mostra na área de socialização, de domínio das relações sociais e habilidades sociais. Como essa criança se mostra em termos de segurança ou insegurança emocional, e aí o viés do apego entra para dar um referencial importante. E também algum tipo de avaliação de linguagem de funcionamento geral do pensamento. Então, esses são os itens que eu tento levantar, né, numa avaliação inicial. Aí você vai falar, mas todos eles são possíveis de serem levantados? Não, nem sempre. Mas eu vou tentar cobrir o maior número possível de itens, porque são desses itens por quê? Porque são itens necessários para que eu monte uma primeira concepção, uma primeira avaliação dessa criança. Esses são os itens gerais, há outros itens que eu vou avaliar também. Esses são os estruturais, os mais gerais, né? E um ponto também, gente, muito importante é a avaliação clínica, ela depende, independente da sua abordagem teórica. Você pode ter qualquer abordagem teórica, mas a avaliação clínica, em larga medida, ela depende de um bom conhecimento de desenvolvimento infantil. Né? Então, eu preciso entender como é o desenvolvimento infantil, quais são os marcos, os parâmetros típicos, preciso poder olhar essa criança para perceber se o funcionamento dela está dentro dos parâmetros esperados para o desenvolvimento, e a partir daí eu vou levantar também outras questões que são questões mais específicas dentro de um determinado olhar teórico, né, clínico, mas antes disso é preciso um bom conhecimento em desenvolvimento infantil, né? Então, eu posso fazer uma avaliação clínica e vou fazer uma avaliação clínica, por exemplo, com um enfoque importante em apego, né, em aspectos do apego. Só que antes de eu olhar para o apego, eu preciso olhar outras dimensões de desenvolvimento. Então, eu acho muito importante que a gente estude a maneira como a gente faz a avaliação clínica, que a gente tenha uma ótima fundamentação em desenvolvimento infantil, e esse também é um dos objetivos do nosso treinamento, né, para que a gente possa, de fato, fazer avaliações que são avaliações mais sólidas, né, que são avaliações mais sólidas. Então, a avaliação clínica que eu faço, ela é, por um lado, uma avaliação da criança e, por outro lado, uma avaliação clínica também da família, né? Tem o contexto escolar e o contexto familiar. No contexto familiar, a gente vai ver a estrutura da família, e aí também é algo que vem da sistêmica para nos alimentar. A gente vai ver o funcionamento da família e vai ver os estilos parentais. E no domínio escolar, a gente vai ver o contexto escolar, o desempenho da criança, as competências dela no seu funcionamento geral, né? No seu funcionamento social, no seu funcionamento emocional, no seu funcionamento acadêmico no contexto escolar. Então, com elementos da entrevista inicial ou das entrevistas iniciais, dos questionários que eu vou entregar para os pais, da minha observação sobre a criança nas sessões de avaliação, podem ser 4, podem ser 5, podem ser 6, enfim, de modo geral 4, mas pode ser mais, e de uma visita à escola ou uma entrevista com a escola, e informações sobre essa família, como ela funciona, a partir disso eu vou tentar organizar esses dados, né, para construir um primeiro olhar clínico sobre o processo, né, um primeiro olhar clínico sobre aquilo que os pais estão me trazendo. Então, é,
os recursos, né, gente, os recursos teóricos para fazer avaliação clínica, eles são muito amplos. Então, a gente vai estudar Piaget, a gente vai estudar Vygotsky, a gente vai estudar os autores que falam sobre desenvolvimento do grafismo, né? A gente vai estudar sobre os autores que falam sobre segurança emocional, a gente vai estudar apego, a gente vai estudar sobre desenvolvimento de forma geral, os manuais de desenvolvimento são fundamentais para a gente entender nível de adequação à realidade, são fundamentais para a gente entender quais são os parâmetros esperados para o desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de pensamento também, né? Quais são os parâmetros esperados, né? A gente vai estudar habilidades sociais. Então, enfim, na verdade, a gente vai precisar de uma composição de autores, né? Bastante robusta essa composição, para poder entender teoricamente e também desenvolver o nosso olhar clínico para avaliar cada um desses itens, né? Então, não é à toa que o nosso treinamento ele começa basicamente por avaliação clínica, né? Tem algumas introduções e logo a gente passa para avaliação clínica. Por quê? Porque ela é essencial e porque cada um desses itens exige que a gente pare, estude, aprofunde e vá em frente, né? E além do, como eu disse, além do desenvolvimento teórico, a gente também vai fazer um desenvolvimento de intervenção, né? Quais são as estratégias que eu posso usar para avaliar cada um desses itens? Que recursos eu tenho para avaliar cada um desses itens? Quais os recursos mais tradicionais, os jogos, enfim, quais os recursos mais criativos, materiais criativos, intervenções criativas que podem me ajudar nesse processo, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje. É um item bastante importante, é um item que demanda muito estudo, muito olhar clínico também, né? E os casos clínicos, a gente no treinamento também traz casos clínicos todo o tempo, né? Porque os casos clínicos, eles vão nos trazendo o desafio de, a partir daquela história real, poder tentar fazer uma conjugação, né? O caso clínico real, a teoria que a gente conhece e as possibilidades de intervenção, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? A gente está aí no momento de inscrições abertas para o nosso treinamento e tem uma imagem que eu não mostrei, queria mostrar para vocês, essa imagenzinha aqui do final. Essa aqui. Essa é uma imagem ótima de uma estratégia também de intervenção muito legal, que é uma atividade de arte que a gente faz usando aí uns materiais bem interessantes, tá? Então é isso. Não queria deixar de mostrar para vocês essa imagem simpática, que é uma família, na verdade, né, que uma das crianças fez no consultório, é uma imagem da produção de uma criança, e construiu uma família, né? Construiu uma família ali com esses materiais. Então, gente, eu queria agradecer a vocês, a atenção de vocês, o tempo de vocês, e queria sugerir que vocês passem lá no nosso site, confiram lá no nosso site, grãopsi.com, as informações completas sobre o nosso treinamento. Espero que está com alguns de vocês aí em fevereiro, e também que vocês divulguem para os seus colegas, para os seus amigos, que o nosso treinamento está aí com inscrições abertas para começar a nossa jornada de 2023. Tá bom? Um beijo grande e obrigada. Tchau, tchau.